Fala galera, tudo bem? Voltamos aqui, eu e o Felipe Félix. Felipe. A gente vai passar a nossa parte da oficina no nosso grupo, Grupo Sem Cara, para vocês. A nossa parte é sobre o teatro de sombras. Uhum. Eu vou mostrar aqui uns slides para vocês acompanharem aqui comigo essa parte. Então, vamos lá. Vocês conhecem o teatro de sombras? Algum de vocês que está nos assistindo? Vocês já ouviram falar sobre o teatro de sombras? Hum? Vocês já assistiram alguma apresentação sobre o teatro de sombras? Não? Nunca? Alguém? Não? Ninguém? Bom, então vamos começar lá a falar sobre o que é o teatro de sombras. Como é que o teatro de sombras é feito? Quais as características? Onde é que surgiu? De onde é que veio essa coisa? Qual a importância que ele tem para a gente e para a nossa sociedade? Bom, o teatro de sombras ele é uma arte muito antiga, muito antiga. É basicamente uma arte de contar histórias através de imagens que se formam pela sombra, né? Como vocês podem ver aqui nesse slide, tem essa menina com essa lanterna com um copinho, formando aqui, ó, a sombrinha do sol, tem as mãos aqui, ó, formando as sombras, né? Então a gente sempre precisa de uma fonte iluminadora, uma lanterna do celular, aí vai precisar também das figuras que vão ser projetadas. Mas há muito tempo atrás não existia lanterna, não existia luz elétrica. Então, lá nos tempos dos homens das cavernas, eles já brincavam com as sombras das fogueiras, né? Das fogueiras que eles acendiam para se aquecer. Então, eles acendiam as fogueiras para se aquecer, para cozinhar, para se espantar os outros animais, e eles começavam a perceber que fazia a sombra dos corpos deles. E eles começaram a brincar e manipular essas sombras e se divertir com aquela sombra que fazia no chão. Então, vocês aí que estão assistindo a gente, vocês já estiveram perto de uma fogueira? Já conversando com a sua família, com seus amigos? É nessas horas que surgem umas histórias, né? Sempre tem um tiozão ou aquele amigo bem cara de pau que começa a contar histórias, que começa a cantar alguma canção, não é mesmo? Quais são essas histórias que as suas famílias contam ou que os seus amigos contam? Hum? Tem alguma piada no meio? Ou é aquela história de terror? Então, é assim, contando essas histórias em volta da fogueira, que os seres humanos foram se encantando pelas sombras e foram formando ao redor delas, né, essas imagens, e aí começou a se formar o início de um teatro de sombra, né? O que era uma coisa de uma brincadeira foi se tornando cada vez uma coisa mais séria. Então foi se espalhando por muitos países, como na França, como na Grécia, como na Indonésia. O mundo inteiro tem essa tradição, mas é na China, lá na China, que o teatro de sombra se torna potente, que se torna uma arte. Então, com o passar de tempo, o que era aquela brincadeira, né, foi se tornando um teatro de verdade e foi se aprimorando, né? E foi deixando de ser uma brincadeira em volta da fogueira e foi se tornando uma forma de se fazer teatro. Então, o teatro de sombras na China. Como é que surgiu isso na China, por exemplo? Né? Como é que ele foi se aprimorando? Então, foi o seguinte: reza a lenda, tem uma lenda aí que fala que há muito tempo atrás na China, lá pelo ano de 121, tinha um imperador chinês pertencente à dinastia Han que ele ficou desesperado. O imperador chinês daquela época ficou muito triste, porque a sua bailarina preferida, ela tinha morrido. Ele ficou desesperado com a morte da sua bailarina preferida. Então o imperador ordenou que o mago da corte trouxesse a bailarina de volta à vida, né? E que se o mago não fizesse isso, o mago seria condenado à morte, seria decapitado. O mago ficou assustado, mas como o mago era muito inteligente e muito esperto, o mago usou o poder da imaginação para confeccionar uma silhueta de uma bailarina, que nem vocês estão vendo aí esses exemplos, né? Ele fez essa silhueta da bailarina usando pele de peixe macio e transparente. Então o mago ordenou que no jardim do palácio fosse estendida uma cortina branca grande contra a luz do sol, de modo que deixasse bater a luz do sol na cortina. Então ele organizou um dia de apresentação,
chamou o imperador, chamou a corte, e estavam todo mundo lá sentado no Jardim do Palhaço, vendo aquela cortina branca com a silhueta do sol batendo. O mago pediu para uma flauta ser tocada, então o mago fez surgir a sombra dessa bailarina, se movimentando com leveza. E o imperador da China começou a chorar, olhando a bailarina dele de volta. E foi nesse momento que surgiu o nosso querido Teatro de Sombras. É muito interessante isso, né? Então, com o passar dos anos, como é que foi sendo feito, sabe, o Teatro de Sombras, né? Como é que se faz? Bom, ele é basicamente a manipulação de bonecos em varas, que nem vocês estão vendo aqui os dinossauros, tá vendo? Você faz um recorte e você coloca uma varinha, e aí você vai manipular. Entre uma tela branca e a luz, você coloca esse boneco e o espectador que está do outro lado da tela, sentado na frente, fica apenas vendo as sombras desse boneco, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Olha o dragão e o mago aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de trás. A pessoa manipulando os bonecos com a vela. Tá vendo aqui a setinha? Aqui é a parte da frente, onde o espectador está vendo. Então, é assim que se faz um teatro de sombras. E agora, qual a importância? Quem nunca brincou, né, com essas mãozinhas fazendo sombra em casa, tentando fazer um cachorro, um Exatamente. cavalo? Que nem tá essa figura aqui, ó. Quem nunca colocou a mãozinha de frente para a luz, para a lanterna, hoje em dia todo mundo tem uma lanterna de celular e gostou de brincar com a imaginação, né? Exatamente. Então, por que isso é importante para a nossa vida? Bom, primeiro que desperta a nossa criatividade, né? O teatro de sombra, ele é um modo de se fazer teatro, que se aproxima muito da fantasia, que nem tem o dragão aqui, ó. O dragão é fantasia pura. Se aproxima do imaginário, do faz de conta. Ver uma sombra como imagem sendo desenhada e manipulada e perceber como ela cria e como ela conta uma história, né? É algo que mexe e aguça a nossa sensação, é algo que desperta melhor a nossa imaginação de quem está vendo e de quem está fazendo. Isso a gente vai se tornando cada vez umas pessoas mais criativas e mais bem imaginada para a sociedade onde a gente vive, né? Bom, basicamente, esse é o início de um pouco de como é que o teatro de sombras foi surgindo no mundo, né? O teatro de sombras ele surgiu em diversos países. E agora o Felipe vai contar um pouquinho como é que a partir desse surgimento ele foi desenvolvendo, tá certo? Então fica aí com o Felipe Félix falando um pouquinho para vocês. Então, gente, agora eu vou dar 2 exemplos de teatro popular onde se utiliza a sombra. Eu vou abrir aqui para vocês as imagens aqui. Cadê? Foi. Ops. Essa não é teatro popular. Aqui, isso mesmo. Então, eu vou citar 2 exemplos desse teatro popular. Primeiro que a sombra já é uma coisa popular, né? Porque todo mundo tem sombra. Você tendo a luz, automaticamente você tem uma sombra. Então, mesmo com o sol é possível fazer sombra, como os gregos faziam. Então, desde de sua existência ele já é popular. E agora, os exemplos que eu vou usar de teatro popular, um deles é o circo, que o circo tem esse caráter espetacular do início ao fim, porque tudo é usado de uma forma grandiosa, né? E há muita luz potente para que toda a plateia, em meia-lua, seja ela cheia ou vazia, possa assistir bem o que está sendo apresentado. Então, a sombra colabora bastante para essa grandiosidade, fazendo um trapezista, por exemplo, nessa foto, na verdade um equilibrista que está nessa foto aí à direita, ficar imenso, né, por conta da sombra, além de estar nos perigos aí da altura. Então, a sombra é usada no circo também como em caráter de ilusionismo, como em números de mágicas, ou até em números de palhaço mesmo, ou de esquetes teatrais. É um recurso barato que resolve a cena e que potencializa o imaginário do público. O que, por exemplo, no cabaré, que é o outro exemplo que eu vou citar, ou podemos dizer cabaré artístico,
Para quem não sabe, eu vou resgatar um pouquinho. O cabaré artístico surgiu na França em 1881, quando um rapaz chamado Rodolphe Salles resolve comprar um lugar pequeno, uma espécie de barzinho, e chama artistas boêmios, pessoas que costumam frequentar à noite nos bares, para assistir apresentações de números artísticos, de arte em geral. Então, tinham pintores, tinham bailarinos, cantores, e ele era esse mestre de cerimônias. E o que foi muito importante nesse cabaré é porque teve o teatro de sombras, que eles chamavam, inclusive, pegando aí um pouco do que o Nino falou, chamavam de teatro de sombra chinesa. Então, eles usavam esse recurso para contar a história. Então, Rodolfo Salles, que era o dono, e o apresentador, né, o mestre de cerimônias, ele ia contando a história à medida que ela ia sendo se passada numa tela atrás dele. Mais ou menos da tela de uma TV de hoje em dia, de uma TV grande LCD, sei lá, de 42 polegadas, 5 polegadas, 50. E a sombra era muito bem desenhada, muito bem feita por esse cara que está aí na foto, que é o Henri... Cadê, gente? Eu anotei. Henri Revier, que ele criava essas sombras que foi ficando cada vez mais sofisticadas. Então, ele utilizou vários materiais até que chegasse nesse material, que se não me engano é ferro ou aço, mas um material bem resistente, e que tinha muitos detalhes, ó, que é possível ver os dedos das mãos dos bonecos em couro, né, em coletivo. E era uma maquinaria engenhosa muito grande, e isso dava muito trabalho, e era a atração principal dessa época. Tanto é que tem teses hoje em dia que reconhecem esse teatro de sombra que era feito no cabaré, nesse cabaré, como um nascimento do cinema, né? Porque via-se nessa tela e era muito bem feito, muito bem... As transições de imagens eram muito bem feitas, que lembra muito o cinema que surgiu logo em seguinte. Até hoje se lembra, até hoje se lembra, é lembrado, até hoje se é lembrado por conta do cinema que ainda temos hoje. Então, agora passando aqui, deixa eu ver. Voltando aqui, esse gato aqui é o símbolo do cabaré, onde um dos cartazes famosos no mundo, o cartaz que ficou mais famoso no mundo é esse cartaz, que era o símbolo do cabaré. E essa do meio é a sombra, como eu já descrevi. E por último, o Henri Revier. Aí aqui, ó, tem a foto do interior do cabaré, que mudou de sede algumas vezes, se eu não me engano, essa é a segunda locação. E tinha essa primeira imagem, por exemplo, é um desenhozinho de um elefante, que era uma espécie de vinheta que abria sempre o teatro de sombras, né? Vamos dizer, como se fosse... Essa vinheta abria para poder começar as histórias que vinham se passar depois. Assim como a gente assiste num filme hoje em dia e vê a mesma coisa, só que era um elefante que entrava, fazia um cocô no meio da cena, e aí surgia uma flor, e o elefante ia embora. E a partir daí estava dado o início das histórias a serem contadas. A segunda imagem também já é de uma outra história, mas dá para ver, ó, que eram os soldadozinhos em cima dos cavalos, que eram feitos pelo Revier. Aqui mostrando mais a maquinaria, como era feita. Aqui já, a primeira imagem já é da exposição. Tem uma exposição com alguns desses exemplos de que foram utilizados na sombra de antigamente, nesse cabaré. E na segunda imagem, ele já mexendo um pouco com essas sombras, com essas imagens. Aí a sombra no teatro contemporâneo. Vamos entrando agora, dando um salto para cá, que ainda é hoje muito utilizado. Como eu disse, é um recurso barato, não é? Então, pode ser feito de variadas formas, de mil e uma formas. Então, pode ser uma coisa grandiosa, pode ser uma coisa pequena, como eu dei os dois exemplos. O do circo era uma coisa, normalmente, geralmente 99% das vezes, são coisas grandiosas, que é para o
o público ver, todo o público conseguir ver o espetáculo e a grandeza do artista ou da apresentação. No cabaré era uma coisa mais detalhada, era grandiosa por conta do Rodolfo Salles que ia apresentando as histórias, mas em si as imagens não eram tão grandes, eram singelas, mas que contavam perfeitamente a história que era necessária para aquele momento, para o Rodolfo Salles desenvolver. E aqui no teatro contemporâneo, nas peças de hoje, enfim, hoje ainda se tem no circo, ainda se tem no teatro, ainda se tem em artes experimentais. Então, pode ser desenvolvida de inúmeras formas. De inúmeras formas. Tem um grupo de teatro aqui no Brasil, que é do Sul, que se chama Companhia Teatro... Acho que está aqui depois. Aqui, Cia Teatro Lumbra, que eles são especialistas em teatro de sombra. Inclusive, eles são chamados para poder para poder ajudar na confecção da sombra de uma determinada peça de uma outra companhia. Então, tem uma companhia de teatro que tem uma dificuldade, ou precisa fazer uma sombra mais elaborada em uma cena, eles chamam, pagam, enfim, chamam eles para poder realizar esse feito. Então, eles têm uma pesquisa muito grandiosa e muito singela e interessante de percepção. Eu tive o prazer de fazer uma oficina com eles há uns 6 ou 7 anos atrás, e foi muito interessante, que vai muito além da sombra. E aqui na frente, vou dar um exemplo da confecção aqui de um dos espetáculos deles. Não sei se é um espetáculo ou de uma cena, mas aqui dá para ver o processo. Aqui tem um desenho do Pequeno Príncipe. Primeiro eles têm a ideia e fazem um desenho. Aí, segundo, eles escolhem o material a ser feito. Aí, no caso, tem um papelão. Não sei se o cabelo também, provavelmente é o papelão, mas já pintado. E aqui embaixo já é eles experimentando, ou ensaiando, provavelmente, já com cores. Então, eles usam também, tem essa possibilidade de usar cores nas sombras que fica dessa maneira como está no último quadro, que é bem interessante, que também lembra muito, como eu estava dizendo, o cinema lá atrás, a coisa do cabaré francês, e que aqui parece muito com uma animação, por exemplo. Quem olha assim parece um desenho, como a gente vê hoje em dia, com essa sombra com a cor, né, que é muito interessante. E é isso. Então agora a gente vai passar para vocês um exercíciozinho, vão mostrar como vocês podem aí das suas casas pegar coisas, experimentar luzes, lâmpadas, coisas simples com lanterna é possível fazer, e com pedaços de coisas, com tipos de papel, e uma música ou uma história. Com tudo isso, é possível se experimentar e decidir a se fazer um trabalho interessante, né? Então, o Nino agora vai explicar um pouquinho mais sobre esse processo.